Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre configuração fiscal. Então, a gente vai ver algumas ferramentas que fazem a composição dessa configuração fiscal e por que ela é importante no sistema, né? Ela dá várias amarrações com outras funções do sistema, outros módulos, como vendas, como compras, naturalmente a emissão e entrada de nota. Então, a configuração fiscal ela é muito importante, são vínculos obrigatórios dentro do sistema para realizar determinadas funções. Realizar um pedido de venda, eu preciso usar a natureza de operação, que faz parte da configuração fiscal. Para que isso ocorra, eu preciso amarrar os estados, os impostos que compete àquela operação ou não. Então, são essas funções que a gente vai ver hoje neste treinamento. Então, como eu sempre digo, na verdade, a configuração fiscal ela é um ponto de partida, né, para todas as operações que envolvam impostos no sistema. Tá? O sistema ele vem desde o início do cadastro do imposto até o vínculo com a natureza de operação, com os estados, com os diferentes impostos, com impostos de retenção e até lá na frente, né? Com a emissão, com os livros fiscais, com os arquivos magnéticos, que é o SPED, PIS e COFINS, o SPED fiscal e demais obrigações acessórias. O que influencia, né, a configuração fiscal no sistema? Basicamente em várias situações. Então, nós temos aqui a natureza de operação, onde que para ela vai impactar no tipo de movimento do material, o CFOP composto nela, os impostos em si. Ele também reflete nos lançamentos contábeis, pela configuração dos lançamentos contábeis também tem um vínculo com a natureza de operação, com a aplicação de entrada e saída do produto, o tipo do produto, o cadastro de materiais em empresa refletem nessa configuração fiscal, a configuração fiscal em si, que é quando eu vou vincular, eu vou amarrar, né, o agrupamento de empresa, o agrupamento de produto e a natureza de operação que eu vou estar utilizando para determinada função. Então, a configuração fiscal ela reflete em várias telas do sistema para que o sistema possa, de fato, realizar o cálculo dos impostos corretamente, né? Lembrando que lá no R, a gente tem um manual também das configurações fiscais atualizado para que vocês possam depois, se precisar de alguma consulta ou até mesmo enviar para clientes, ok? Primeira coisa que precisamos observar no sistema quando a gente vai falar de configuração fiscal, tá? Eu preciso saber qual que é o regime tributário da empresa que eu estou trabalhando. Então, onde eu vejo isso? No sistema, lá no DBEX do contábil, tá? No planos e tabelas segmento, tem um campo lá de regime tributário. O regime tributário vai influenciar para que eu possa, antes de realizar as minhas configurações fiscais, eu preciso saber em que regime tributário essa empresa se encaixa. Então, o sistema hoje tem 3 opções. Simples nacional, que é quando o faturamento, pelo menos até quando eu gravei esse vídeo, é até 4,8 milhões de faturamento no ano. Temos ainda uma categoria especial de Simples Nacional, que é quando a empresa ela excede um pouquinho dos 4,8 milhões, mas ainda está no sublimite ali. Então, ele não ultrapassou ainda para que ele seja obrigatório a ser um lucro presumido ou um lucro real. E a terceira opção, que é o regime normal. O que é o regime normal? São empresas que estão tanto no lucro presumido como no lucro real, tá? Essa informação é importantíssima para a composição da tag no XML, tá? Este campo aqui que vai na tag, por exemplo, CRT no XML. Por onde nós começamos os cadastros fiscais no sistema? A primeira coisa são os impostos, né? Então, lá em menu fiscal, configuração fiscal, impostos, eu vou configurar todos os impostos que a minha empresa vai trabalhar. Então, os mais comuns são o ICMS, o IPI, o INSS, o Imposto de Renda Retido, o ISS, PIS, COFINS, Contribuição Social e o Imposto de Importação, caso
a empresa realize algum comércio exterior, tá? Na implantação, isso já é verificado, né? Já se vê quais são as partes tributárias que a empresa realiza, então esse cadastro inicial já é realizado. Mas é bastante comum, por exemplo, de repente na implantação o cliente não fazia um comércio exterior, por exemplo, então pode ocorrer que no momento da implantação não tenha o cadastro de imposto de importação cadastrado. Então, será necessário cadastrar manualmente. Então, é bem simples, incluir na tela, cadastrar o imposto para que eu possa, depois do imposto cadastrado, realizar as demais configurações. Também posso deixar cadastrado mensagens. Então, lá no cadastro de mensagens, eu posso deixar pré-definido algumas mensagens que eu queira que aconteça lá no momento da nota fiscal. Então, a nota fiscal, a DANF, o XML, tem um campo de informações complementares, informações adicionais, que a gente chama, que eu posso estar fazendo várias mensagens já gravadas lá, como informações de decretos, dizendo que o ICMS é isento ou IPI suspenso por algum motivo. Posso inserir algumas macros, né? Então, aqui no botão macros, eu tenho diversas macros pré-definidas de COFINS, de dados da empresa, o caso, por exemplo, na tela aqui, o ICMS que eu menciono, mas diversas macros. O que são macros? São tags aqui em que, quando é jogado lá no sistema, quando o sistema lê essa mensagem, ele transforma a macro no valor efetivo daquela operação. Então, como por exemplo, eu destaquei aqui valor do PIS. Então, essa macro aqui, ela vai trazer para mim, no momento que eu estiver realizando uma nota fiscal e que eu trouxer esta mensagem para a composição da nota, ele vai trazer para mim o valor do PIS daquela nota fiscal. E assim se faz com todas as macros. A base de cálculo do ICMS, valor isento de ICMS, dados da empresa, a nota fiscal referenciada, se, por exemplo, é uma nota fiscal de devolução, e demais informações. Nós temos também, no âmbito da configuração fiscal, uma tela que chama carga tributária, Lei 12.741. O que é essa carga tributária? É aquela lei de transparência, tá? Em que algumas operações, principalmente vendas, é necessário informar na descrição do item e nas informações adicionais da nota fiscal a carga tributária daquela mercadoria. Então, quanto que eu estou pagando de imposto referente àquela venda? Então, tem lá a carga tributária municipal, estadual e federal, tá? O sistema tem esta tela, onde ele consegue alimentar ela através de uma tabela que a própria IBBT, que é o órgão que fiscaliza, que monitora essa carga tributária, tá? Então, para que isso aconteça, o cliente tem duas opções: ou inserir manualmente na tela, que hoje é quase inviável, né? Dependendo dos clientes, muitos NCMs. Então, ele vai lá e busca essa tabela, essa planilha que o próprio órgão IBBT disponibiliza e importa para dentro do sistema. Então, aqui no botãozinho adicionais da tela, tem o carregar arquivo CSV IBBT. Então, a própria IBBT já disponibiliza uma planilha no formato CSV para que justamente as empresas de software possam importar essa tabela para dentro do seu sistema. Então, aqui no Debex, você vai no botão adicionais, carregar arquivo, e o sistema importa todos os NCMs compostos com as devidas cargas tributárias, tanto nacional, estadual, municipal, se tem alguma carga importada, a vigência dessa tabela, e assim vai. Feito isso, todas as vezes que eu realizar uma venda em que a natureza de operação que eu vou demonstrar para vocês estiver parametrizada para imprimir a carga tributária, o sistema já vai levar automaticamente no campo das informações da descrição do produto e nas informações adicionais da nota, a carga tributária daquela mercadoria, tá?
Então, ele faz isso automático. É obrigatório? Daí tem que verificar, né, pela lei, se você faz parte, se você precisa, e quais são as operações. Porque hoje nós sabemos que não são todas as operações que é necessário informar, tá? Para que isso ocorra, a natureza de operação precisa estar marcada para que esta operação imprima o valor da carga tributária. E também lá nos parâmetros, na DANF, eu preciso informar que eu quero imprimir o valor aproximado dos produtos. Então, são dois parâmetros que impactam nessa tela aqui. Além de carregar as informações, eu preciso marcar na natureza de operação e nos parâmetros que eu preciso informar o valor aproximado dos produtos. Uma outra tela que encaixa nas configurações fiscais é esse enquadramentos legais. Eu dou um exemplo mais fácil de entendimento sobre o IPI, por exemplo. Então, o IPI ele tem uma norma que ocorre até rejeições na Cefaz, por exemplo, se ela não está de acordo com esse enquadramento. Se eu uso, por exemplo, um IPI suspenso, um IPI imune, eu preciso informar qual que é o enquadramento legal que diz que aquela operação, o IPI está suspenso, por exemplo, tá? O sistema, ele já carrega os principais enquadramentos legais, tanto de ICMS como de IPI. Mas a gente tem alguns enquadramentos que são diferenciados, que se precisar, é possível também incluir manualmente. Então, lá na telinha de menu, fiscal, configuração fiscal, enquadramentos legais, eu consigo colocar o código e colocar qual que é o tipo, se é ICMS, IPI, os anexos, o inciso, o parágrafo e demais informações relacionadas ao enquadramento legal que eu queira cadastrar, além dos principais que já estão na base de dados do sistema. Agora sim, chegamos aqui em um aspecto importante. Então, depois daqueles cadastros iniciais, que se faz como cadastro de empresa, como o cadastro do imposto, as mensagens e tudo mais, eu vou começar agora a formar a minha configuração fiscal. A minha configuração fiscal, eu falo que ela é tida como um trio de informações, tá? Eu preciso da informação do agrupamento de empresa, do agrupamento de produto e natureza de operação. Então, aqui a gente chega no agrupamento de empresa. Então, lá em menu fiscal, configuração fiscal, agrupamento de empresas, eu vou ter que inserir todos os agrupamentos de empresa em que eu vou trabalhar. O que significa isso? Então, eu vou ter lá, eu vou trabalhar com clientes simples nacional, é um agrupamento. Eu vou trabalhar com clientes não contribuintes, é um outro agrupamento. Mas por quê? Por que eu preciso desmembrar esses agrupamentos? Porque as configurações fiscais, os impostos, a tributação é diferente. Então, todas as vezes que o meu imposto, a minha tributação mudar devido ao tipo da minha empresa, eu preciso ter agrupamentos de empresa distintos para que eu possa lá na frente amarrar elas separadamente. Se eu tenho apenas um agrupamento de empresa, tudo no mesmo pacote, eu não consigo realizar essa diversificação. A mesma coisa é no agrupamento de produtos. Então, lá em menu fiscal, configuração fiscal, agrupamento de produtos. Eu também tenho os meus agrupamentos de produtos que precisam ser criados de acordo com a particularidade de cada um. Existem empresas que ela separa por ativo imobilizado, outra ela separa o agrupamento de produtos para revenda, matéria-prima, outros não, já são por NCM, que é o que a gente recomenda mais. É mais fácil para realizar qualquer ajuste de configuração fiscal depois e tudo mais. Então, essa forma de se trabalhar a empresa vai definir, mas o embasamento é a mesma coisa. Sempre que a minha tributação mudar por causa do meu produto, eu preciso ter agrupamentos distintos. Um exemplo clássico, por exemplo, eu tenho um produto que o produto A tem IPI, o produto B não tem IPI. Eu posso usar o mesmo agrupamento para esses dois produtos? Não,
Por quê? Porque o meu IPI muda. O IPI do produto A é um valor e o IPI do produto B não tem IPI. Então, só por este fato, eu preciso obrigatoriamente ter 2 agrupamentos de produtos para que eu possa diferenciar lá na minha tributação fiscal, tá? Os agrupamentos de produto e de empresa é muito importante para a minha composição da minha configuração fiscal. Então, a tributação mudou por causa do aspecto da empresa, eu preciso ter um agrupamento específico para ela. A minha tributação mudou por causa do meu produto, do meu NSM, eu tenho que ter agrupamentos de produtos diferentes para que eu possa fazer essa separação de tributação, de impostos, ok? Terceira situação. Então, vemos o agrupamento de empresa, o agrupamento de produto, agora a natureza de operação. A minha natureza de operação, eu digo que ela é o coração da configuração fiscal, porque nela reflete muitas telas. Na natureza de operação, eu trabalho com contabilidade, com estoque, com custo, com inspeção de recebimento, com várias situações. Então, tem que ter muita cautela e saber exatamente como configurar. Também já na implantação, já é visto todos e praticamente contempla já a maioria das naturezas de operação já são criadas na implantação. Mas sim, no decorrer do percurso, né, lá no dia a dia, provavelmente haverá necessidade de se criar uma nova de operação ou alterar uma natureza de operação. O que a natureza de operação faz? Então, ela vai aqui dar subsídios para a configuração fiscal. É nela que eu vou colocar o CFOP, é nela que eu vou colocar, ver se vai para livros magnéticos, se vai para livros fiscais, a composição do CFOP, a aplicação do material. Então, ela contempla muitas coisas, muitos vínculos, muitas amarrações do sistema. Vou mostrar aqui. Das operações. Ela é separada por 2 grids. O primeiro grid ela demonstra o cabeçalho da configuração da natureza de operação. E o segundo grid ele demonstra quais são os CFOPs, de acordo com a aplicação do material e o tipo de empresa que compõe naquela natureza de operação. Então, por exemplo, tem a natureza de operação 1, aqui que é de compra. Eu determino aqui qual que é o tipo de movimento, a finalidade, a descrição. Quando eu falo de uma natureza de operação de compra, de entrada, se é claro, eu não utilizo essa natureza de operação, por exemplo, para emitir uma nota fiscal de entrada. Essa descrição da INF é a descrição que vai aparecer lá na DANF no campo de natureza, tá? Então, normalmente, as naturezas de entrada, eu posso colocar qualquer coisa, mas o que eu colocar aqui vai ser o que vai sair na minha DANF no campo natureza, tá? A finalidade é meramente descritiva, então, como eles sempre copiam, mas não influencia em nada. Lembrando que apenas que o campo descrição NF vai sair no campo da natureza lá na DANF, lá no XML. Tipo de movimento. Tipo de movimento é muito importante na hora da classificação da natureza de operação, tá? Esse tipo de movimentação na natureza de operação, eu só faço uma amarração. Porém, este tipo de movimentação, ele é importante em todo o fluxo do sistema. E fica aqui em fiscal, tipo de movimentação. Eu vou mostrar rapidamente hoje, porque não é o mas é para lembrar que ele influencia em várias rotinas, especialmente no custo, por exemplo, tá? Esse tipo de movimentação que eu amarro na natureza de operação, ele traz consigo todas essas informações. Ele diz se aquilo é uma entrada ou uma saída, como será valorizado no inventário, como que é o tipo do movimento, se é produção, se é compra, se é faturamento, se é consumo. Isso reflete aonde? Na minha contabilização de custo, por exemplo.
Afeta estoque contábil? Se eu colocar um tipo de movimento que afeta estoque contábil em uma natureza de operação que não é para afetar estoque contábil, eu já crio um problema danado aqui. Então, por isso que eu tenho que ter cautela. Não basta amarrar na natureza de operação qualquer tipo de movimentação. Eu preciso estar amarrando o tipo de movimentação que condiz com aquela natureza. Tá? Se eu estou criando uma natureza de devolução simbólica, o tipo de movimentação também deve ser devolução simbólica. Estorno de movimentações, considera para inventário, tá? Nota fiscal de complemento. Se eu estou fazendo uma natureza de operação complementar, eu preciso estar marcado com NF complemento, senão vai causar problemas lá na frente, na minha valorização do meu custo e tudo mais, tá? Classificação para arquivos magnéticos, lançamento de cargas. Então, assim, isso daqui é um outro treinamento que nós vamos fazer. Mas eu quis salientar aqui que muitas vezes a gente faz erroneamente para liberar lá no cliente, ou às vezes a gente coloca qualquer coisa e não sabe que lá na frente pode causar algum problema. Então, o meu tipo de movimentação tem que estar condizente com a natureza de operação que estou trabalhando, senão pode causar problemas, tá? A mesma coisa é o tipo de operação. Por isso que eu falo que às vezes a natureza de operação é o coração, porque é uma informação simples, mas que reflete muitas coisas, tá? O tipo de operação também. O tipo de operação, por que ele se faz necessário? Primeiramente, ele tem uma tag nele que é um campo obrigatório que vai para o XML, que é o IndPress, onde vai mostrar o indicativo daquela operação, se aquela operação é presencial, se ela não é presencial, se foi feito pela internet. São informações que o fisco pede para a composição do XML. E aonde está essa informação no sistema? Está amarrada no tipo de operação. Então, a mesma coisa. Lá no meu tipo de movimentação fiscal, tipo de movimentação que eu mostrei agora, e tem o tipo de operação, que é aquele outro campo que eu amarro também na minha natureza, que ele vai, por exemplo, impactar diretamente nessa tag de IndPress da nota fiscal eletrônica. Se eu uso, por exemplo, uma natureza de operação complementar e eu coloco, por exemplo, que a operação é presencial, ela está incoerente, porque a minha natureza de operação é uma nota fiscal de complemento e eu coloco que a operação é presencial. Não é presencial, é uma nota complementar. Se é uma nota complementar, não se aplica. Tá? Então, essas informações lá na frente, lá na hora que eu vou enviar a nota fiscal, se ela não tiver coerente e condizente, vai causar uma rejeição da nota, ou lá no meu livro fiscal vai ficar errado, ou na hora que eu for validar o arquivo do SPED fiscal pode dar inconsistência, tudo mais. Então, assim, quando a gente trabalha no âmbito fiscal, tudo precisa estar coerente, precisa estar correto, tá? Então, lembrando que esta informação da natureza de operação, do tipo de operação, também ela tem que ter cautela para ser informada, ok? Voltando aqui, a operação triangular. Eu vou informar uma outra natureza de operação para que o sistema faça a realização da operação triangular, se for o caso, tá? Observar que quando eu falo de operação triangular, é realmente quando eu estou trabalhando lá naquele aspecto de operação triangular mesmo, porque às vezes existe uma confusão do que é operação triangular, né? Então, um exemplo clássico de operação triangular é quando eu envolvo industrializadores na minha operação. Então, eu realizo uma venda, mas na verdade eu preciso que eu mando a minha mercadoria por um industrializador, ele vai industrializar aquela mercadoria e ele é responsável pela entrega do meu material ao meu cliente. Então, esse é um, por exemplo, caso clássico de operação triangular. Se for o caso, aí eu utilizo este campo para amarrar qual que seria a terceira operação amarrada nesta operação. Senão, eu não utilizo,
tá? Não deve ser utilizada a operação triangular para retorno, remessa e retorno. Mas o cliente está fazendo uma natureza de operação de remessa e vem aqui e coloca operação de retorno. Não é para esses casos, é só realmente quando ele se caracteriza a operação triangular. Código de PAN. Código de PAN é um código pela prefeitura municipal que a empresa pode ter este código de PAN, que este código vai na GIA. Então, quando o cliente tem algum benefício junto à prefeitura, de algum imposto, ele tem que informar esse código de PAN na GIA. Então, a GIA, lá no arquivo magnético, ele vai buscar esse código de PAN amarrado na natureza de operação. Modelo da nota, tá? Posso deixar nulo? Posso, não é um campo obrigatório, tá? Mas posso colocar aqui o modelo 55, que é o modelo que eu trabalho, que eu emito, a nota fiscal, que eu recebo, né? Posso colocar o modelo 01? Sim, como eu estou falando uma natureza de operação de entrada, eu coloco 55, porque hoje a maioria das notas já são eletrônicas, mas nada impede, na hora que eu estiver fazendo a entrada da nota, eu incluir modelo 01. O sistema vai permitir. Ele só vai trazer como default o modelo 55, tá? Aqui na série padrão é quando eu utilizo uma natureza de operação de venda. Então, por exemplo, estou aqui numa natureza de operação de venda. Eu posso indicar qual que é a minha série padrão para emissão de notas. Então, existem muitas empresas que têm mais de uma série de notas, né? Então, lá no cadastro de série de notas, vai ter todas as notas que ela está autorizada junto à Cefaz para emitir. E ela pode amarrar dentro daquela natureza de operação qual que é a série padrão que ela vai utilizar. Finalidade de NFE, muito importante, ela vai diretamente com a nota fiscal e este campo é validado pela Cefaz, tá? As formas hoje que nós temos são a normal, complementar, ajuste e devolução. Normal, emissões simples, emissões normais de venda, de compra, de remessa, de retorno, sem problema nenhum. Complementar, se é uma nota fiscal complementar, de complementando o preço, complementando qualquer imposto, a finalidade dela obrigatoriamente tem que ser complementar. Notas fiscais de ajuste, um exemplo de finalidade de nota fiscal de ajuste é a nota fiscal SIAP, por exemplo, que é o crédito do ICMS sobre ativo imobilizado. Então, as empresas que fazem o controle do SIAP, todo mês ela emite uma nota fiscal de ajuste. Então, essa nota fiscal de SIAP, ela tem a finalidade, por exemplo, como ajuste. Mas qualquer nota aí de ajuste de apuração que a empresa tenha que realizar alguma emissão, lembrando que ela tem uma particularidade de finalidade específica para que a validação ocorra com sucesso na Cefaz. E onde eu aplico isso? Lá na natureza de operação. Mesma coisa a devolução. Sempre que eu tiver uma natureza de operação de devolução, por exemplo, uma nota fiscal de devolução de venda, uma natureza de operação de devolução de venda, a minha finalidade precisa estar como devolução. Eu não posso colocar normal. E se eu colocar, Paulo, o que acontece? Eu vou conseguir gravar a nota fiscal normalmente. Só que a hora que eu for enviar a nota fiscal para a Cefaz vai voltar rejeitada, dizendo que você está usando um CFAP de devolução, está referenciando uma nota fiscal e que a finalidade não está como devolução. Mais uma vez, eu repito aqui, todas as vezes que a gente fala de âmbito fiscal, especialmente relacionado à nota fiscal, as informações têm que estar coerentes. Senão, lá na frente, lá na nota fiscal, pode dar problema de rejeição devido à parametrização incorreta no sistema, tá? Temos aqui a abinha configurações, ainda na natureza de operação. Essa abinha configurações reflete também várias situações no sistema. Então, a natureza de operação, por exemplo, ela vai definir se vai buscar pedido de compra, pedido de venda, uma solicitação, se é uma devolução,
tá? Este campo busca, ele é muito utilizado nas empresas. Então, por exemplo, se eu estou realizando uma natureza de operação de retorno de remessa, eu preciso que busque pedido de venda? Não, é uma nota fiscal de retorno, não é uma venda. Então, eu vou utilizar a opção, por exemplo, busca nenhum. Busca nenhum significa que ele não vai buscar informação de nenhum lugar do sistema. Ele vai emitir a nota fiscal por si só. Se eu estou fazendo uma nota fiscal, se eu estou realizando uma entrada de nota fiscal, por exemplo, em que ela originou-se através de um pedido de compra, a minha natureza de operação precisa estar como pedido de compra. Assim, quando eu realizar a entrada da nota fiscal, ele vai pedir para mim o meu pedido de compra que eu fiz anteriormente. A mesma coisa, pedido de venda. Se eu estou fazendo uma nota fiscal de venda, preciso saber, veio de um pedido de venda? Sim, então a minha natureza de operação vem pedido de venda. Paulo, eu só faço nota fiscal de venda através de um pedido de venda? Não, tá? Eu que vou definir. Esta natureza que eu vou trabalhar, ela tem que ter pedido de venda? Sim. Se tem que ter, eu vou ter que buscar pedido de venda. Ah, não, é uma venda normal, não passou pela área comercial, não fez ajustes de estoque, nada, só vou realizar a venda, baixa simples de estoque. Posso fazer ela normal? Sim. Como que eu faria normal? Busca nenhum. Vou emitir ela diretamente na tela de nota fiscal sem buscar dados de um pedido de venda. Ok? Solicitação. A solicitação é uma outra tela do sistema, que no decorrer de outros treinamentos a gente vai falar sobre ela também. Ela é muito utilizada, por exemplo, pela área de assistência técnica, quando a empresa tem uma área de ativo imobilizado, por exemplo. O que ela faz? Ela solicita o faturamento para a área do faturamento lá. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina aqui na minha produção que ela quebrou. Eu preciso enviar ela para conserto. Para enviar para ela conserto, o faturamento precisa emitir uma nota de remessa para conserto. É um pedido de venda? Não. É um pedido de compra? Menos ainda. Mas eu tenho uma área para eu ter esse controle que saiu da minha assistência técnica e tudo mais. Então, eu não quero que busca nenhum, eu quero ter um gerenciamento disso. Eu venho e coloco busco solicitação. Quando eu busco solicitação, ele vai exigir que a pessoa utilize essa tela, solicitação de notas fiscais, em que, por exemplo, a área da assistência técnica iria incluir aqui, assim como fosse um pedido de venda, por exemplo, iria trazer para mim qual que é a empresa que eu preciso faturar, a operação que eu vou utilizar, tudo certinho. Então, sempre que eu indicar na minha natureza de operação que o busca é busca solicitação, eu preciso ter uma solicitação aprovada nesta tela aqui. E devolução. A opção devolução eu utilizo para todas as naturezas de devolução? Não, tá? O busca devolução eu sempre vou utilizar se eu utilizo a função de rastreabilidade no sistema. Então, lá nos cadastros básicos, no treinamento de cadastros básicos, a gente menciona lá no cadastro de material que existe a opção de controle de lotes e rastreabilidade. Sempre que eu tenho uma nota fiscal de devolução, que esta devolução tem controle de rastreabilidade, eu vou colocar o busca devolução. Por quê? Porque eu colocando busca devolução, ele vai devolver exatamente no meu lote de origem, tá? Quando eu for fazer uma nota fiscal de devolução, ele vai trazer a nota fiscal de referência e trazer também o lote daquela nota fiscal de referência para que eu consiga realizar a devolução. Ok? Outros parâmetros. Referência, extremamente utilizado, e notas fiscais de quê? Devolução, que é obrigatória pela Cefaz. Sempre que eu tiver uma natureza de operação que seja devolução, eu tenho que ter a minha busca referência, porque eu tenho que indicar que aquela nota que eu estou devolvendo é referente a qual nota. Então, é por isso que eu tenho que marcar referência.
Exige conferência. Eu vou marcar só se eu quiser realizar a conferência de notas fiscais lá na entrada de notas, ok? Gera divergência. Se na minha entrada de nota eu quero que realize divergências, gere divergências entre pedido de compra e entrada de nota fiscal. Devolução simbólica de beneficiamento. Este parâmetro faz com que o total da nota fique zero, tá? Então, realmente, utilizo somente se houver, se for tal operação. Embora, ultimamente, eu não tenha visto mais a funcionalidade deste parâmetro, tá? Mesmo que seja devolução simbólica, ele normalmente precisa ir o total das notas e tal. Pelo menos assim, de forma prática, hoje, atualmente, eu não vejo mais a utilização deste parâmetro. Mas este parâmetro faz com que, quando eu tenho alguma devolução simbólica referente a beneficiamento, o total da nota ficará como zero. Empresa responsável diferente é um caso das operações triangulares, por exemplo, tá? Em que eu faço a minha venda, mas na verdade o responsável pela entrega daquele produto é outra pessoa, é outra empresa, ok? Contabilizar, gerar financeiro. São dois parâmetros também totalmente muito utilizados, tá? O contabilizar vai fazer com que essa natureza de operação realize os lançamentos contábeis automaticamente. E o financeiro, se a operação realiza boleto, né? Gera financeiro, geram contas a pagar ou contas a receber, tá? É obrigatório? Não, tá? Eu tenho, por exemplo, naturezas de operação, vamos lá, remessa novamente. E aqui eu nem quero contabilizar, eu não quero que essa nota fiscal gere lá apropriação para o meu lançamento, na minha contabilidade. Então, eu nem marco contabilizar. Ah, não, eu quero contabilizar a apropriação, mas como é uma nota de remessa, ele não vai gerar nem financeiro, né? Nem a pagar, nem receber. Então, eu desmarco o financeiro. E isso faz com que o sistema não obrigue você a ter uma configuração de lançamento financeiro e nem realize indevidamente um lançamento contábil financeiro para aquela operação. Totalizar valores faz com que o sistema demonstre o total da nota, tá? Eu praticamente posso até ver todas as naturezas de operação devem estar marcadas como totalizar valores, por exemplo, tá? Muito comum, às vezes, o cliente criar uma nova natureza de operação e esquecer de marcar o totalizar valores. Então, quando ele vai entrar com a nota, ou ele vai emitir uma nota fiscal de saída, ele tem lá vários produtos, mas o total da nota ele traz como zero. Por quê? Porque a minha natureza de operação não está marcada como totalizar valores, tá? Nota fiscal antecipada são os casos que eu antecipo a nota fiscal, né? Então, eu faturo antes de realizar a entrega do material, por exemplo. A lei da transparência, como eu comentei anteriormente, que é aquela telinha de lei da transparência. Então, eu tenho que carregar aquelas informações lá conforme a planilha IBBT e também marcar o parâmetro de lei 12.741 para que o sistema consiga automaticamente, na hora que for enviar a nota fiscal, ele já leva a carga dos valores aproximados dos produtos. Imprime produtos retornados, sempre tem que estar marcada. Isso era um parâmetro antigo, em que quando eu imprimia, quando eu fazia, na verdade, notas fiscais de produtos retornados, não deveria imprimir todos os produtos na nota. Hoje meio que caiu por terra isso, então sempre marque, tá? Eu já vi erros na hora de validar a nota fiscal, na tag total, né, na tag TOT, por causa do que não estava marcado esse parâmetro de imprimir produtos retornados, tá? Então, deu algum problema de valor de total de produtos? Uma dica, observe totalizar valores e imprimir produtos retornados, tá? Devolução. Quando que eu marco? Eu vou marcar esse parâmetro de devolução quando estiver trabalhando com uma natureza de operação, é claro, de devolução, em que a minha devolução que eu estou realizando agora não será
igual a minha nota, a minha entrada. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de lucro real, lucro presumido, tá? Em que eu comprei, por exemplo, de uma nota, de um fornecedor Simples Nacional. O Simples Nacional, ele não tributa ICMS, né? Mas eu, como lucro real, lucro presumido, eu tomo crédito do meu ICMS. Então, ele vai destacar lá o valor do ICMS naquela nota e vou tributar normalmente o ICMS para mim. Entrei com essa nota. Só que, aconteceu algum problema, eu vou precisar devolver essa compra. A configuração fiscal da minha nota de entrada vai ser diferente da minha nota fiscal de saída. Por quê? Porque eu comprei de um Simples Nacional. Lembra do regime tributário? Meu regime tributário do meu fornecedor é diferente do meu. Então, elas não são iguais. CST são diferentes. Eu tomo crédito, ela não toma crédito, né? Então, isso daí, sempre quando a configuração fiscal vai diferenciar na devolução, eu marco o devolução. Este parâmetro faz com que o sistema não busque mais as configurações fiscais da minha nota fiscal de origem, tá? Hoje no sistema, por enquanto, pelo menos, quando eu falo de nota fiscal de devolução, o sistema sempre vai trazer as tributações de acordo com a minha nota fiscal de origem. Todas as vezes que eu não quero que isso aconteça, eu marco parâmetro de devolução. Tá? Isso vai fazer com que o que aconteça? Por exemplo, ICMS-ST. Se eu estou devolvendo para um Simples Nacional, por exemplo, o ICMS-ST vai para o campo outras, o campo despesa na DANF. Tá? São alguns ajustes aí que se dá devido à nota fiscal de devolução. Gerar MAT é quando é mão de obra de terceiros, também utilizada para o custo. Tá? Faz inspeção, se, por exemplo, natureza de operação é de compra, e eu quero que esta natureza, todas as vezes que eu entrarem com mercadorias dessa natureza de operação, passe lá pelo setor de qualidade para ele realizar a inspeção de recebimento. Então, marco o parâmetro aqui. Assim, todas as vezes que eu entrar com a nota fiscal, dessa natureza de operação que faz a inspeção, ele vai aparecer lá para a qualidade realizar a inspeção de recebimento da nota fiscal. Mercadoria não entregue. Eu só marco ela pelo conceito daquela, sabe aquela nota fiscal de recusa? Ou seja, eu emiti uma nota fiscal de venda para o meu cliente e, na verdade, ele não, sei lá, ocorreu um desacordo ou eu emiti errado, ele não aceitou aquela nota fiscal, aquela antiga recusa no verso da nota fiscal. Se eu marco mercadoria não entregue, o sistema daí você vai ter que entrar, você vai ter que emitir uma nota fiscal de entrada daquela mercadoria novamente. A hora que você marca mercadoria não entregue, o sistema faz com que a razão social e o seu cliente seja você mesmo. Porque, de acordo com uma legislação, todas as vezes que ocorre a recusa da nota fiscal, os dados de quem eu emiti, para quem eu emiti, não devem estar envolvidos na operação, porque ele recusou a nota. Não é uma nota de devolução, ela não foi entregue. É diferente de nota fiscal de devolução. Saiu do meu estoque porque eu vendi, mas não entrou no estoque do meu cliente porque ele recusou a nota. Então, alguns clientes, eles falam assim, eu não posso mencionar o CNPJ daquele cliente, porque ele não recebeu a nota. Então, a partir deste princípio, eu marco mercadoria não entregue para emitir essa nota fiscal de entrada como recusa, tá? Eu emito normalmente como se fosse uma devolução, porém, os dados do meu cliente, da minha nota fiscal que eu vou referenciar, não vai ser destacada na nota fiscal. Apenas para fazer a devolução para o meu estoque, ok? Considerar movimento dessa natureza de operação no cálculo de regime de estimativa simplificada. Então, isso daqui é muito particular, tá? Só uso se eu utilizar
para empresas mato-grossenses em que o cálculo dela é diferenciado, quando ela se caracteriza pelo regime de estimativa simplificada ou carga tributária final, apenas para cálculos de impostos referente a empresas do Mato Grosso. Ignorar bloqueio lote múltiplo. Este parâmetro, ele ignora um parâmetro que tem lá no cadastro do material. No cadastro do material tem lá, bloqueio, lote múltiplo, ele ignora o bloqueio de lote múltiplo. Tipo de lançamento. Isso daqui são lançamentos na contabilidade, tá? Vem aqui vinculado com contabilizar e gerar financeiro. Então, lá na área comercial, no DBEX contábil, eu tenho diferentes ambientes na contabilidade. Eu tenho o ambiente contábil, eu tenho o ambiente gerencial 2 e gerencial 3. Aqui, eu consigo definir esta natureza de operação, o meu lançamento contábil que eu estou gerando. Eu quero que seja gerado no ambiente contábil 1, gerencial 2 ou gerencial 3. É definido aqui. Depois de todos isso aqui, eu tenho a abinha de informações complementares, que é aquelas informações adicionais lá no corpo da nota, lá embaixo, que eu posso definir aqui as mensagens do sistema. As abas aqui estão completas. Porém, existe aqui, que é onde eu vou determinar todos os CFAPs. Depois de eu definir todas essas parametrizações, eu vou começar agora a incluir aqui quais são os CFAPs e aplicações de materiais que eu vou trabalhar dentro dessa natureza de operação. Então, vamos pegar aqui a compra novamente. Dentro da compra, eu posso fazer uma compra de materiais para industrialização. Na mesma natureza de operação, eu posso usar para comprar materiais para comercialização, prestação de serviço, compra de ativo imobilizado, compra de combustível, a mesma natureza de operação. Porque tudo é compra. O que vai mudar? São os CFOPs. Porque se eu compro para industrialização, o CFOP é 101. Se eu compro para comercialização, é 102. Se eu compro um ativo imobilizado, o CFOP é 1551. Se eu compro uma mercadoria que eu vou utilizar para uso e consumo, é 1556. Isso é tudo informação fiscal, em que o departamento fiscal que tem que saber essas informações, ok? Mas é para salientar que dentro da mesma natureza de operação, compra, eu posso definir vários CFAPs distintos nela mesma. Quando eu vou precisar criar uma nova natureza de operação? Quando, por exemplo, eu vou comprar um produto em que é industrialização para um cliente normal, em que o CFOP é 101, mas eu não quero que busque, por exemplo, pedido de compra. E essa natureza está marcada para pedir pedido de compra. Então, eu não posso ficar tirando e mudando. Não é recomendado fazer isso. Então, se qualquer coisa, qualquer parâmetro desse mude por causa do meu CFOP, eu preciso daí criar uma nova natureza de operação, tá? Nós não recomendamos ficar, eu tiro o pedido de compra, coloco nenhum, emito a nota, depois eu venho e volto, pedido de compra. Não, porque isso daqui é muito passível a erro, tá? Se é uma operação rotineira, cria-se uma nova natureza de operação, novas amarrações fiscais, para que fique redondinho, bonitinho, ok? Vamos lá. Como que eu cadastro o CFAP? O CFAP, ele vai indicar, ele vai fazer um vínculo aí com duas informações do sistema. A aplicação do material. Onde está essa aplicação do material? Lá no cadastro do meu material. Então, lá nos cadastros básicos, no treinamento de cadastros básicos, a gente comentou da aplicação do material, aplicação de entrada, aplicação de saída. Então, essa operação, estou trabalhando com operação de compra. Eu vou comprar uma industrialização. Tá lá, primeiro vínculo no meu cadastro de material. Industrialização. Quem que vai ser o meu cliente? Eu indico no tipo. Aqui, ele vai refletir
os dados da minha empresa e aqui vai refletir os dados do meu material. Então, a composição do meu CFOP vai ser sempre a junção dos dados do meu material e os dados da empresa, do meu cliente, do meu fornecedor. Então, por exemplo, estou comprando uma mercadoria para industrialização, em que o meu material é aplicação de entrada de industrialização, e o meu cliente está classificado lá como G, fornecedor comercial. Que tipo que eu coloco aqui? Sempre o tipo normal. Todas as classificações que tem aqui no cadastro da empresa, lá no cadastro da empresa, vamos abrir qualquer empresa aqui. Esse tipo aqui, ó. Então, lá no cadastro da empresa, eu tenho todos esses tipos, ó. Esse tipo aqui vai de encontro com o tipo aqui da minha natureza de operação. Veja que não são todos que têm aqui, tem lá, tá? Então, todos que não têm aqui, é tudo normal. Se eu tenho um cliente que meu cliente é C, ele está classificado lá como C não contribuinte. Então, significa que eu vou precisar ter um CFOP específico para cliente não contribuinte. Isto parte do princípio até a norma técnica fiscal, tá, gente? Quando eu faço uma venda para cliente não contribuinte, normalmente o CFOP é diferenciado, tá? Então, se necessário realmente ter uma nova linha de CFOP. Se a empresa que eu vou trabalhar, ela está classificada como comercial exportadora, se aqui ela está como comercial exportadora, eu preciso ter um CFOP que também esteja como comercial exportadora. Se a minha empresa está como D consumidor final, eu tenho D consumidor final aqui? Não. Se eu não tenho, ela é classificada como normal, tá? Eu preciso observar somente se existe algum tipo específico lá. Então, aqui, qual que eu preciso ter um CFOP específico? Para cliente não contribuinte, para comercial exportadora, no cadastro de empresa. Imposto substituído e substituição tributária. Onde que impacta isso? Isso aqui vai impactar com a minha CST. Então, a CST do meu ICMS na configuração fiscal que eu vou estar informando lá, ela vai de encontro com o meu CFOP. Todas as vezes que a CST do meu ICMS for 0,60, não é nem 0,60, é 60. Pode ser 1,60, 0,60, 2,60, 3,60, não importa, tá? Mas desde que seja 60, eu preciso ter uma linha de CFOP com o tipo imposto substituído. Se eu tenho a minha CST do ICMS como 10, eu preciso ter uma linha de CFOP como S, substituição tributária. Ok? Então, isso são normas fiscais, porque os CFOPs são distintos. E ele vai de encontro com a CST lá do ICMS. Ponto de venda. Se no meu cadastro material, se no cadastro da minha empresa, ele for com o tipo V de venda, tá? E zona franca é uma particularidade quando eu uso SUFRAMA, quando eu vou fazer uma venda SUFRAMA lá para a Zona Franca de Manaus. Então, ela tem uma particularidade totalmente diferente, que a gente viu em outro treinamento de particularidades fiscais, que hoje somente eu vou enfatizar aqui que quando é Zona Franca de Manaus, eu utilizo um CFOP diferente, tem toda uma configuração diferenciada, e apenas para ela que eu uso esse tipo Z de Zona Franca, tá? É no CFOP que eu determino se esta operação vai imprimir no livro, vai para arquivos magnéticos, que são arquivos magnéticos, a GIA, o SPED fiscal, o SPED contribuições, se integra, todos os arquivos magnéticos que possa ter no sistema. Aí vem as particularidades fiscais. O IPI agrega na base do ICMS? Se sim, eu marco. O valor do frete agrega outras de IPI? Se sim, eu marco. Particularidade somente para a Amazonas, só para a Zona Franca, só para quem
é emissor do Amazonas, né? Então, a gente tem um cliente Reflect que ele tem uma resolução diferenciada na Amazonas. Então, praticamente só ele irá utilizar esse parâmetro. Se atualiza o estoque como zero, se a porcentagem de ICMS de estado emitente é igual, se contabiliza IPI em vários outros parâmetros aí definidos no CFOP. O campo operações estadual, interestadual e internacional, eu vou indicar aqui o CFOP da operação, tá? Então, eu vou indicar aqui o CFOP da operação quando eu faço compra, por exemplo, para um cliente normal, que é a industrialização, tá? O sistema não faz nenhuma checagem aqui se esse CFOP está certo ou está errado. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai aceitar, tá? O que pode rejeitar, o que vai rejeitar, se você indicar um CFOP errado aqui, vai ser a hora que você validar os arquivos magnéticos ou quando houver a emissão da nota fiscal. É no CFOP também que eu atualizo os meus estoques. Se eu quero atualizar o meu estoque, tá? Se eu indico aqui, deixo em branco, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o estoque padrão que está amarrado no meu cadastro material. Se eu indico um local de estoque aqui, ele vai atualizar o meu estoque e ele vai forçar aquele local de estoque que eu estou indicando na natureza de operação. Isto se refere ao estoque físico. Eu posso também, além de atualizar o estoque físico, eu atualizo como a gente chama o estoque contábil, que são estoque de terceiros. Este material está com terceiros, ou seja, é meu material, mas está em posse dele, ou é material de terceiros. O estoque está no meu estoque, mas é um material dele, é um material de terceiros, ok? Também posso atrelar ao processo de industrialização para terceiros. Aqui, quando eu estou utilizando esta operação, eu amarro aqui, por exemplo, determinada natureza de operação que reflete ao retorno de industrialização. Assim, o sistema ele vai emitir, a hora que eu emitir uma nota fiscal indicando esta operação que eu estou trabalhando, ele automaticamente já emite a minha nota fiscal de retorno para terceiros. Ok? Isto é a natureza de operação. Depois de tudo isso cadastrado, tudo isso formulado, tudo isso muito bem coerente, né? Aí sim eu vou começar a amarrar os meus impostos. Eu tendo em posse o meu agrupamento de empresa, o meu agrupamento de produto e a minha natureza de operação, agora eu vou começar a amarrar os impostos e os estados que eu vou trabalhar nesta configuração fiscal. Onde eu faço isso? Aqui em fiscal, configuração fiscal, configurações fiscais. A tela é separada por 3 grids, tá? O primeiro grid é o cabeçalho, onde ele indica qual é o agrupamento de empresa, qual é o agrupamento do produto e qual é a operação. No grid do meio, ele vai trazer para você quais são os impostos referentes à natureza à configuração fiscal selecionada. E no último, ele vai demonstrar todos os estados correspondentes àquele agrupamento e o imposto selecionado, tá? Sempre nessa tela eu vou trabalhar com os agrupamentos. Então, eu vou ter lá o meu agrupamento de empresa, o meu agrupamento de produto e a minha natureza de operação. Então, aqui nesse filtro eu posso filtrar. Eu vou trabalhar aqui com o agrupamento de empresa 29, com o agrupamento de produto 32 e com a operação 1. Então, este agrupamento, todas as empresas, lá no meu cadastro de empresa, que estiver amarrado com o agrupamento de empresa 29, todos os produtos que estiverem amarrados no cadastro dele com o agrupamento 32, e que eu usar a operação 1, ele vai ter o imposto de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Ele vai poder trabalhar o ICMS com o Estado de São Paulo, tributado a uma alíquota de R$18. De 18%, desculpa. Se eu tenho um produto em que eu também vou trabalhar com o agrupamento de empresa 29,
Eu tenho um produto lá que não é tributado a 18% no em São Paulo. E eu preciso usar a operação 1, eu não posso usar o agrupamento de produto 32. Eu serei obrigada a criar, por exemplo, o agrupamento de o produto 33, para que eu consiga criar um novo agrupamento, uma nova composição dessas três informações e dizer para o sistema que quando for 29, 33, supondo operação 1, a minha alíquota não vai ser mais 18, vai ser 12 para São Paulo, por exemplo, tá? Isto se for diferente. Aqui eu estou exemplificando aqueles casos de agrupamentos de empresa e produto quando eles são diferenciados, tá? Porém, eu posso ter, por exemplo, eu trabalhar com vários estados, tá? Eu não tenho que criar configurações fiscais distintas para todos os estados. Não. Então, lá no Acre, por exemplo, o meu COFINS é 7,6, na Alagoas é 7,6, o Amazonas não é 7,6, é 8. Eu preciso criar uma nova? Não, né? Eu posso vir aqui e realizar a alteração da minha configuração fiscal, tá? Como que eu crio uma configuração fiscal? Então, sempre lá no botão incluir, vou colocar aqui Paula Teste. Qual que é o meu agrupamento de empresa? Vou colocar aqui o 33 só para exemplificar. Operação 1. Data, início, vigência. Quando que eu quero que esta configuração fiscal comece a valer? As configurações fiscais no sistema somente com vigência atual, com status vigente que o sistema vai utilizá-la. Ela pode ter o status pendente e status aprovado. E esses status eles não vão ser válidos para as operações atuais, tá? Se eu quero começar a utilizar agora a configuração, eu incluo a configuração e já altero o status para vigente. Tá? Se eu gravar como pendente, ele vai ficar lá esperando qualquer alteração, posso alterar, mudar quantas vezes eu quiser. Se eu gravar como aprovado e a vigência dia 16, por exemplo, a primeira pessoa que entrar no sistema lá, ele já coloca como vigente essa configuração fiscal. Então, tomar cuidado na hora que eu clico para fazer a configuração fiscal com status aprovada. Tá? Porque ele vai de encontro com o início da vigência aqui. Se eu coloco a data da vigência, por exemplo, em 1/4 de 2021, coloco como aprovado, a primeira pessoa que entrar no sistema em 1/4 de 2021, o sistema já realiza o ajuste para vigente. Tá? Quais são os impostos obrigatórios para o sistema? É obrigatório o sistema ter o ICMS e o IPI, tá? Mas eu já coloco aqui também, coloque PIS e COFINS, porque a intenção agora é de todo mundo estar tendo que entregar o SPED, PIS e COFINS, e para não dar um reajuste de configurações fiscais posteriores, já coloca PIS e COFINS também. Então, no mínimo, 4 os impostos, mas os obrigatórios via sistema mesmo é sempre ICMS e IPI. Então, aqui eu vou colocar os impostos, ele vai buscar lá a manutenção dos cadastros dos meus materiais, dos meus impostos, né? Então, eu vou colocar o ICMS. E vou começar a realizar a configuração fiscal dele. Então, eu tenho aqui configurações fiscais. Estou trabalhando com o meu ICMS. Eu posso configurar para todos os estados ou para um estado em específico. Coloco o estado que eu quero trabalhar. Se eu colocar todos, ele vai criar, do que eu colocar aqui, ele vai criar para todos os estados. Posso indicar as mensagens, que são aquelas mensagens que eu já deixei pré-configurada. Posso já configurar o meu enquadramento legal. Imposto. Essa ABIG aqui se refere, estou trabalhando com ICMS, então a aba Imposto tem as 3 situações, tributado, isento ou outros. Tributado, eu tomo crédito, eu vou recolher aquele imposto. É desta forma que você vai colocar tributado, tá? Isento é quando aquela operação está isenta do imposto. Outros,
Por exemplo, ela é tributada, mas nesta situação eu não recolho o imposto. Então, eu coloco outros, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, tributada a uma alíquota de 18%. Se tem redução de base, eu vou colocar redução. Diferimento, no caso de ICMS. FCP, se tiver. Carga tributária é uma particularidade. Se a sua empresa ela utiliza o cálculo sobre pauta, aí você coloca aqui. Daqui é específico para SAT, para o cupom fiscal. Embute imposto na base de cálculo é quando ela tem aquela característica de imposto por dentro. Aí você vai amarrar, senão você não marca. Este daqui, por exemplo, é um caso típico de importação, que no importação a gente tem o treinamento lá de comércio exterior, onde eu explico certinho quais são as configurações. A mesma coisa é este imposto, embute imposto na base de importação, utilizada somente para casos de comércio exterior. Se não é o caso, no caso, não vou utilizar, tá? Embute frete após redução da base de cálculo. Eu posso reduzir a base de cálculo no caso de nota fiscal de importação. Então, na tela tem muitos parâmetros, porque é muito específico. A área fiscal ela é gigante, né? Ela muda muito, ela tem muitas particularidades, muitos decretos específicos para produto, para empresa. Por isso é muito grande a gama de parâmetros. Então, tem que estar sempre na cabeça o quê? O que eu preciso configurar neste momento, a forma de cálculo que deve ser realizada. Aí sim eu começar a realizar a configuração. Senão a gente vê esse monte de parâmetro, a gente fica louquinho, né? Então, é só para ter ideia de que o sistema hoje contempla muitos e muitos cálculos, tá? Tem muitas especificações aqui, e que tem que observar mesmo a operação atual que está sendo realizada para que possa realizar a configuração. Senão, não tem como, tá? Quando eu estou trabalhando nos casos de ICMS, esse quadradinho aqui se refere ao ICMS próprio, que a gente chama, tá? No ICMS, a gente tem o ICMS substituição tributária, que os parâmetros se referem neste quadradinho aqui. Então, além do meu ICMS próprio, eu posso ter o ICMS substituição tributária, em que ele tem as suas particularidades fiscais também. Ele pode ter um recolhimento antecipado, ele pode ter IPI agregado à base, ele pode ter redução de ICMS, ele pode ter uma operação interestadual com benefícios, no caso de açúcar, por exemplo, de um cliente nosso que faz esse tipo de comércio, tá? O sistema faz diferentes tipos de cálculo de ICMS-ST, mas o mais particular, o simples, a gente configuraria desta forma. Esta alíquota aqui, que é o ICMS próprio, eu sempre vou colocar a alíquota interestadual. Então, se eu estou realizando a configuração fiscal do estado de Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais, a minha alíquota interestadual, ela é 12%. Este produto, ele tem ICMS-ST. Para cálculo do ICMS-ST para Minas Gerais, a alíquota interna do estado seria 18%. Este produto, ele tem um MVA agregado na base, que seria, por exemplo, de 40%. Tudo isso, gente, são informações fiscais em que a empresa, o departamento fiscal, tem que ter posse dela para que possa realizar a configuração, senão impossível configurar. No ICMS-ST eu posso ter redução de base, eu posso ter o FCP sobre ICMS-ST, eu posso ter a pauta de ICMS-ST, por exemplo, num cliente nosso, o ICMS-ST de alguns produtos é sobre pauta, tá? Então, tem outras particularidades que a gente vai ver em outros treinamentos, senão fica muito longo aqui, tá? E a situação tributária, que é aquela CST que eu comentei com vocês. Tabela A, que é se ela é estrangeira, se ela é nacional, se ela está no código COMEX e tudo mais. E a tributação, referente ao que imposto? Eu estou trabalhando com o ICMS. Então, se ela é tributada integralmente, se ela tem
substituição tributária, se ela é isenta, se ela é suspensa, tá? No caso, se eu indiquei que ela tem substituição tributária, eu vou indicar, por exemplo, 10. Aqui eu abro um parênteses. Lembra lá do meu CFOP, que quando eu coloco a CST 10, eu preciso ter um CFOP como substituição tributária? É exatamente aqui. É este campo aqui que vai fazer confronto com esta operação aqui. Então, sempre que a minha configuração fiscal indicar 10 aqui, a natureza de operação que eu estou trabalhando, eu preciso ter como substituição tributária. Se a minha configuração fiscal usar o tipo 60, a minha natureza de operação precisa estar como imposto substituído. Então, é uma amarração muito grande a configuração fiscal com as rotinas do sistema. Tá? Por isso que ocorrem muitas mensagens de que não há configuração fiscal e demais informações, porque ele faz realmente esses atrelados aí de configurações para chegar num cálculo mais exato possível, ok? Então, eu configurei aqui, vou confirmar, e ele vai gerar para todos os estados a alíquota interestadual de 12%, o ICMS-ST com alíquota interna de 18%, o MVA 40%, com a tributação da tabela B 010, tudo como eu configurei agora. Deixa eu fechar. Então, ele gerou para todos os estados. Por quê? Porque eu coloquei lá que era para todos os estados. Confirmo. Basta? Não, eu preciso no mínimo ter o ICMS e o IPI. Então, vou cadastrar aqui o IPI. O IPI é um imposto mais simples, ele não tem IPI-ST, né? O ICMS-ST, por exemplo, que já ele abrange muito mais cálculos, muito mais particularidades, reflete somente a ICMS. No IPI, é só ele mesmo. Então, aqui a mesma tela, igualzinho. Só que, por exemplo, eu nunca vou usar esses dados aqui para configuração do imposto IPI, tá? Então, a situação, por exemplo, vou colocar que o IPI é isento. Ele não tem IPI, é uma mercadoria que não tem IPI. Então, eu coloco o IPI isento, ele já fecha todos os campos para mim, esperando somente a situação tributária, que eu tenho que estar, por exemplo, eu estou simulando aqui uma compra, a CST tem que estar condizente. Vou colocar, por exemplo, entrada isenta. Também pedi para gerar para todos os estados. Ele vai criar para mim estas condições para o IPI para todos os estados. Vou cadastrar como aprovada, vou colocar como pendente para demonstrar como eu faço a aprovação. Vou confirmar. Então, eu estou trabalhando com 29, 33 e 1. 29, 33 e 1. Veja que ele não mostrou nada na tela para mim. Por quê? O sistema ele traz como pré-filtro somente as configurações fiscais vigentes. E aí a configuração fiscal que eu acabei de cadastrar, ela está com status pendente. Então, eu tenho que vir aqui na tela, limpar o filtro, para que ele possa trazer para mim. Ele trouxe para mim, com status pendente, os dois impostos que eu cadastrei para todos os estados. Então, para eu colocar ela para vigente, só vir aqui, aprova, ele vai aprovar o status e já colocá-la ela como vigente. No caso aqui, para colocá-la como vigente, só vindo o botãozinho atualizar, aprova para vigente. Por que que ele não aprovou automaticamente para vigente? Porque eu coloquei que a vigência será em 1/4. Se eu vir aqui, vamos ver se eu consigo alterar. E colocar que a data da vigência será hoje,
Ele volta para pendente. A hora que eu aprovar, ele já fica com o status vigente. Por que não aprovado? Porque a vigência é hoje, é agora. Ok? Tem várias outras possibilidades aqui de reajuste em massa, de alteração em lote. Esses aqui vão ficar para o outro treinamento, para a gente não se estender muito. Então, esse daqui foi para dar uma visão ampla para você da configuração fiscal, dos agrupamentos fiscais. Então, a partir desse momento, eu consigo realizar a entrada de uma nota fiscal para todas as empresas do agrupamento 29, produto 33 e a operação 1. Se eu quero fazer a operação 2, por exemplo, eu tenho que fazer a mesma configuração fiscal, só que daí amarrando a operação 2 e incluindo os impostos, os estados, para cada trio de informações: agrupamento de empresa, agrupamento de produto e operação. Aqui no botão adicionais eu tenho ferramentas para ajudar, como por exemplo o reajuste de configuração fiscal, que eu consigo reajustar várias configurações fiscais ao mesmo tempo. Eu consigo também replicar configurações fiscais. Então, de repente, eu crio uma natureza de operação agora que ela é igualzinha a uma que eu já tenho. Então, eu não preciso fazer uma a uma. Eu replico a partir de uma configuração fiscal como base para as demais configurações novas, tá? No próximo treinamento, eu explico melhor, detalhado com essas funções de replicação e de reajuste em massa. E este treinamento daqui fica por aqui para dar uma ciência melhor para vocês sobre a configuração fiscal, tá? Ela demanda muitas informações técnicas da área fiscal, sim, para que tudo seja atrelado e que os impostos sejam calculados corretos. Mas hoje foi mesmo para dar uma visão um pouco básica, mas para entender que a configuração fiscal, para chegar nesta tela aqui, eu preciso ter muito bem definido o agrupamento de empresa, produto e a minha natureza de operação. Espero que possa ajudar um pouco vocês e que o próximo treinamento a gente aborde um pouco mais sobre as configurações fiscais específicas. Obrigada e até o próximo treinamento.